Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou o professor Jair Matos e esse é o meu sinal na comunidade surda. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre noção de divisibilidade, critérios de divisibilidade, divisores, múltiplos, números primos e números compostos. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. A ideia de múltiplo de número natural está associada com a operação de multiplicação. Para obter os múltiplos de um número, fazemos a multiplicação pelos números naturais. Vamos encontrar os múltiplos de 3. Multiplicamos 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, 3 vezes 5 e assim por diante. Agora, resolvemos as multiplicações e obtemos o conjunto dos números múltiplo de 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15 e assim por diante. Como a multiplicação é feita infinitamente, pois os números naturais são infinitos, então os números múltiplos de 3 são infinitos. Podemos visualizar os múltiplos de 3 como uma sequência. Observe que há um padrão nessa sequência. O primeiro termo é 0 e, partindo dele, adicionando 3 ao termo anterior para encontrar o próximo termo. Vejamos agora como encontrar os múltiplos de 5. Fazemos 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4 e assim por diante. Resolvemos as multiplicações e obtemos o conjunto dos números múltiplos de 5. 0, 5, 10, 15, 20 e assim por diante. O conjunto dos números múltiplos de 5 também é infinito. Podemos visualizar os múltiplos de 5 como uma sequência. Observe que há um padrão nessa sequência. O primeiro termo é 0 e, partindo dele, adicionando 5 ao termo anterior para encontrar o próximo termo. Vamos agora encontrar os múltiplos de 2. Fazemos 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4 e assim por diante. Resolvemos as multiplicações e obtemos o conjunto dos números múltiplos de 2. 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. O conjunto dos números múltiplos de 2 é infinito e são todos números pares. Podemos visualizar os múltiplos de 2 como uma sequência. Observe que há um padrão nessa sequência. O primeiro termo é 0 e, partindo dele, é adicionado 2 ao termo anterior para encontrar o próximo termo. Vejamos agora como encontrar os múltiplos de 7. Fazemos 7 vezes 0, 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3, 7 vezes 4 e assim por diante. Resolvemos as multiplicações e obtemos o conjunto dos números múltiplos de 7. 0, 7, 14, 21, 28 e assim por diante. O conjunto dos números múltiplos de 7 é infinito. Podemos visualizar os múltiplos de 7 como uma sequência. Observe que há um padrão nessa sequência. O primeiro termo é 0 e, partindo dele, é adicionado 7 ao termo anterior para encontrar o próximo termo. Viu como não é difícil encontrar os múltiplos? Basta fazermos a multiplicação um por um com os números naturais. Como os números naturais são infinitos, os múltiplos de qualquer número também serão infinitos. Mas há problemas que nos pedem para encontrar uma quantidade finita de múltiplos de um número. Vejamos alguns exemplos. Encontre os 4 primeiros múltiplos de 6. Para fazermos isso, não será necessário fazer uma multiplicação infinita e inserir as reticências no final. Precisamos encontrar apenas 4 termos. Então, vamos multiplicar o número 6 por 0, 1, 2, 3. Ao resolvermos as multiplicações, encontramos os 4 primeiros múltiplos de 6, que são 0, 6, 12, 18. Veja mais um exemplo. Encontre os 8 primeiros múltiplos de 9. Para fazermos isso, não será necessário fazer uma multiplicação infinita e inserir as reticências no final. Precisamos encontrar apenas 8 termos. Então, multiplicamos o número 9 por 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6 e 7. Ao resolvermos as multiplicações, encontramos os 8 primeiros múltiplos de 9, que são 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63. Divisibilidade. Sejam A e B números naturais, com B diferente de zero. Dizemos que A é divisível por B quando, ao realizar a divisão de A por B, encontramos o resto zero. Por exemplo, 4 é divisível por 2, pois, ao dividirmos 4 por 2, obtemos o quociente 2 e resto zero. 9 é divisível por 3, pois, ao dividirmos 9 por 3, obtemos quociente 3 e o resto zero. 15 é divisível por 5, pois, ao dividirmos 15 por 5, obtemos quociente 3 e resto zero. Todo número natural é divisível por ele mesmo. Um número natural A não é divisível por um número natural B, com B diferente de zero, se, ao dividir A por B, o resto é diferente de zero. Por exemplo, 7 não é divisível por 2, pois, ao dividirmos 7 por 2, encontramos quociente 3 e resto 1. 18 não é divisível por 5, pois, ao dividirmos 18 por 5, temos quociente 3 e o resto 3. Mas você pode se perguntar, sempre preciso fazer a divisão? Vou explicar para você alguns critérios de divisibilidade que permitem saber se um determinado número é divisível por outro sem precisar fazer a divisão. Vejamos o critério para a divisão por 2. Um número natural é divisível por 2 quando é par, ou seja, quando termina em 0, 2, 4, 6, 8. Veja os exemplos. Os números divisíveis por 2, o número 50, o número 22, o número 34, o número 86 e o número 108. Os números divisíveis por 2 são infinitos, mas basta saber que todos são números pares. Agora, você aprenderá o critério de divisibilidade por 3. O número natural é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos é divisível por 3. Esse critério ajuda muito quando precisamos descobrir se números grandes são divisíveis por 3. Vejamos alguns exemplos. Vamos descobrir se o número 561 é divisível por 3. Seguindo o critério, devemos somar os algarismos, ou seja, 5 mais 6 mais 1, que é igual a 12. Como o resultado ainda é o número de 2 algarismos, podemos continuar somando. Assim, 1 mais 2 é igual a 3. Portanto, o número 561, quando somamos os algarismos, resulta no número 3, que é divisível por 3. Logo, ele é divisível por 3. Vamos verificar se o número 4.683 é divisível por 3. Ao somarmos os algarismos, 4 mais 6 mais 8 mais 3, obtemos o número 21. Podemos somar novamente e temos o número 3. Portanto, 4.683 é divisível por 3. Dizemos que um número natural é divisível por 4 quando acontece uma das opções. Primeiro, o número termina em 00. Segundo, os últimos 2 algarismos formam números divisíveis por 4. Assim, para descobrir se um número é divisível por 4, basta olhar para os últimos 2 algarismos. Se ocorrer uma das opções 1 ou 2, ele é divisível por 4. Veja alguns exemplos. O número 600 é divisível por 4, pois termina em 00 e se encaixa na condição 1. Observe que não foi preciso fazer contas para chegar a essa conclusão. Por isso, esses critérios são muito importantes. Teste com a calculadora em casa e veja como dá certo. O número 2016 é divisível por 4, pois os últimos 2 algarismos são 1 e 6, que formam o número 16, que é divisível por 4. O número 2022 não é divisível por 4, pois não termina em 00, e os 2 últimos algarismos formam o número 22, que não é divisível por 4. Veja agora o critério de divisibilidade por 5.
Dizemos que o número natural é divisível por 5 quando termina em 0 ou em 5. Observe o número 2.500. Ele termina em 0, portanto, é divisível por 5. O número 7.805 é divisível por 5, pois termina em 5. O número 503 não é divisível por 5, pois não termina em 0 nem em 5. Dizemos que o número natural é divisível por 6 quando é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Para isso, usamos os critérios de divisibilidades por 2 e por 3 que você já aprendeu hoje. Veja alguns exemplos. O número 612 é divisível por 2, pois é par. E também é divisível por 3, pois a soma de seus algarismos é igual a 9, que é divisível por 3. Assim, 612 é divisível por 6. O número 2.358 é divisível por 2, por ser par. É divisível por 3, pois a soma de seus algarismos é igual a 18, que é divisível por 3. Assim, o número 2.358 é divisível por 6. O número 512 é divisível por 2, por ser par. Mas observe que a soma de seus algarismos resulta em 8, que não é divisível por 3. Portanto, 512 não é divisível por 6. Reiterando, para ser divisível por 6, o número precisa ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Logo, se um desses critérios falhar, a divisão por 6 não será possível. Veja agora o critério de divisibilidade por 9. Dizemos que o número natural é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos resulta em um número divisível por 9. É o mesmo processo da divisibilidade por 3. A diferença é que, ao somar os algarismos, precisamos encontrar um número divisível por 9. Veja alguns exemplos. O número 846 é divisível por 9, pois a soma dos algarismos resulta em 18, que é divisível por 9. O número 900 também é divisível por 9, pois ao somar os algarismos obtemos 9, que é divisível por 9. Já o número 703 não é divisível por 9, pois, somando os algarismos, temos o número 10, que não é divisível por 9. Veja agora os critérios de divisibilidade por 10, 100 e 1000. Primeiro, o número natural é divisível por 10 quando termina em 00. Por exemplo, 50, 60, 70 e 80. Segundo, o número natural é divisível por 100 quando termina em 00. Por exemplo, 4.500, 5.600, 7.800. Terceiro, o número natural é divisível por 1000 quando termina em 000. Por exemplo, 23.000, 25.000, 13.000. Muito bem, você aprendeu bastante até agora. Esses critérios de divisibilidade são muito importantes, pois ao saber deles, você evita cálculos grandes e pode chegar à conclusão de um problema de maneira mais rápida. Faça as suas anotações no caderno para não esquecer esses critérios. Mas a aula ainda não acabou. Existem números que não são divisíveis por outros números, a não ser por um e pelo próprio número. São os números primos. Vamos ver isso agora. O que são números primos? O número natural é primo quando é divisível apenas por um e por ele mesmo. Veja alguns exemplos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e assim por diante. Consideramos números primos os números maiores que 1. O número 2 é o único número primo que é par. Todos os outros são ímpares. Os números primos são infinitos. Não existe uma lei de formação que possa descrever todos os números primos por meio de uma sequência. Agora que você aprendeu sobre os números primos, saiba que existem infinitos números que não são primos. Os números maiores que 1 e que não são primos são chamados de números compostos. Todo número composto pode ser escrito como fatores de números primos. Na próxima aula, você irá aprender como fazer a decomposição de números compostos usando o produto de números primos. Você aprendeu bastante até aqui.
Chegou a hora de testar os conhecimentos. Vamos para a hora da atividade. Atividade 1. Ao escrever os 4 primeiros múltiplos de 12, diferente de 0, obtemos a sequência. Letra A, 2, 4, 6, 8. Letra B, 3, 6, 9, 12. Letra C, 7, 14, 21, 28. Letra D, 12, 24, 36, 48. Tempo na tela. Vamos, então, para a solução. Observe que, na alternativa A, os números vão do primeiro termo ao segundo termo, somando 2 unidades. E assim acontece com os outros termos. De um termo para o outro são 2 unidades. Essa sequência representa os números múltiplos de 2. Não é a resposta correta. Na alternativa B, os números vão crescendo de 3 em 3 unidades, ou seja, são os múltiplos de 3. Essa também não é a resposta correta. A alternativa C também não é a correta, pois trata-se dos múltiplos de 7. A alternativa D é a resposta correta, pois os números vão de 12 em 12. Vamos, então, para a segunda atividade. Atividade 2. A respeito dos critérios de divisibilidade, julga as informações a seguir. Em seguida, marque a alternativa com a sequência dos julgamentos corretos. Afirmativa 1. O número 1664 é divisível por 4. Afirmativa 2. O número 4600 é divisível por 2. Afirmativa 3. O número 1341 é divisível por 9. Afirmativa 4. O número 3465 é divisível por 5. Afirmativa 5. O número 2664 é divisível por 6. Tempo na tela. Vamos, então, à solução. A primeira afirmativa sugere que o número 1664 é divisível por 4. Retorne ao que viu na aula de hoje. Divisibilidade? Se sim, então você sabe que o número é divisível por 4 quando seus últimos 2 algarismos são divisíveis por 4. Nesse caso, os últimos 2 algarismos são 64, que é divisível por 4. A afirmativa é verdadeira. A afirmativa 2 é verdadeira, pois todo número par é divisível por 2. A terceira afirmativa é verdadeira, pois, para um número ser divisível por 3, a soma de seus algarismos deve ser divisível por 3. Como 1 mais 3 mais 4 mais 1 é igual a 9, então 1341 é divisível por 3. A afirmativa 4 é verdadeira, pois todo número terminado em 5 é divisível por 5. Vamos analisar a quinta afirmativa. Para o número ser divisível por 6, precisa ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Como 2664 é par, ele é divisível por 2. A soma de seus algarismos é 2 mais 6 mais 6 mais 4, que é igual a 18, que é divisível por 3. Assim, 2664 é divisível por 2 e por 3, portanto, é divisível por 6. A afirmativa é verdadeira.
Todas as afirmativas são verdadeiras. A alternativa A é a resposta correta. Atividade 3. A definição de um número primo está representada na alternativa. Alternativa A é divisível apenas por 2. Alternativa B é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Alternativa C não pode ser divisível por nenhum número existente. E alternativa D pode ser divisível por todos os números existentes. Tempo na tela. Vamos, então, à solução da atividade 3. Essa não é muito difícil. Você só precisa lembrar que um número ele é primo quando ele é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. A alternativa correta é a letra B. Muito bem, nós já aprendemos bastante até aqui. Agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Nessa aula, você aprendeu sobre noções de divisor e de múltiplo de um número natural, critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 100 e 1000. Aprendeu também o que são números primos e números compostos. Assista a aula mais de uma vez em nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Para fixar bem o conteúdo, faça suas anotações no caderno. Tente fazer os exercícios sozinho. Procure outros exercícios para fixar o conhecimento com mais certeza. Bons estudos! Até a próxima aula! Tchau, tchau!